Olá, pessoal do Aplicar, sejam bem-vindos à nossa 11ª lição do curso Arduino Maker Iniciante. E hoje nós vamos produzir sons. Na realidade, vamos produzir notas musicais. E aí, o som, a música, a gente deixa a critério de vocês, beleza? Então já deixa o like aí. Se não é inscrito, já se inscreve no canal. E vamos conhecer então um pouco sobre um componente chamado Buser, que ele é muito parecido, na realidade ele funciona como um mini alto-falante e é aquele barulhinho que você escuta às vezes dentro dos computadores de mesa ou outros aparelhos, você vai descobrir de onde sai hoje na nossa montagem e no nosso projeto prático. Então roda a vinheta e bora para a videoaula! Então, pessoal, o Buser, que é o que nós vamos manipular e mexer hoje, ele é baseado em cristal. O cristal é algum daqueles tipos de materiais que, se você aplicar uma pressão sobre ele, ele gera uma diferença de potencial, uma tensão. E se você aplicar uma tensão, ele vibra, ou seja, é bem interessante essa aplicação de cristais. Eles são chamados muitas vezes de piezo ou piezoelétricos. E você consegue produzir algumas coisas interessantes, como pequenos microfones ou alto-falantes. Então, pessoal, uma coisa bem interessante sobre esses componentes é que eles podem ter uma aplicação bem variada dentro de nossas montagens e projetos, e pode ser bem interessante. Hoje mesmo nós vamos executar um Dó Ré Mi básico. Mas, em cima disso, nós vamos dar uma olhada um pouco sobre a frequência das notas musicais. Vocês podem conferir já aqui nas descrições. Nós deixamos um rico material de referência aqui embaixo, que vocês podem olhar na descrição do vídeo. Então sempre olhem os links ali, legal? Então é o seguinte, vamos então para a nossa montagem do nosso projeto de hoje, que está bem legal. E espero que com isso você se inspire, pessoal, a produzir umas musiquinhas, descobrir um jeito de fazer músicas com o nosso Arduino. Então vamos trocar de tela aqui. Amigos, nossa montagem de hoje, ela não exige nenhum mistério, assim, nada muito complexo. Nós vamos ter aqui o nosso astro principal. É um tipo de alto-falantezinho chamado Buser, de 5 volts do tipo ativo. Nós vamos usar ele, um resistor de 220 ohms, da mesma maneira que usamos o LED. Temos aqui nosso esquemático de montagem, vamos precisar dos cabinhos. O Buser, ele vem com esse selinho aqui, que a gente tira depois da montagem, para liberar aqui onde saem as ondas sonoras, ok? E ele tem que cuidar também que ele tem positivo e negativo, então isso aqui é importante. A ligação, então, ela é muito simples. Nós vamos ligar o positivo do nosso Buser a um resistor 220 ohms. Depois, da ponta desse resistor, nós vamos ligar, então, na porta 6 do Arduino. E o GND, vamos colocar no GND do Arduino. Vamos carregar um código para dentro e executar uma melodia da escala Dó Ré Mi, ou seja, uma oitava inteira com as notas Dó Ré Mi. Vamos fazer a montagem então? Feita aqui então a montagem com os cabinhos nos respectivos pinos, com o resistor aqui. Note que no pino positivo passa pelo resistor 220 ohms, então vai na porta digital 6 aqui. E nós estamos aqui com o GND no pino negativo do Buser. Nós vamos carregar o código então agora e vamos verificar se está tudo certo. Ele vai executar as notas Dó, Ré, Mi em sequência, dentro do loop. Perfeito então, pessoal. Vocês podem notar que está montando. Nós vamos passar então agora para a tela de análise do código para vocês verem como é que foi executado esse projeto em termos de código. E se esqueceu, já deixa o like aí, pessoal. Não vamos esquecer não. E se não é inscrito no canal, se inscreva, para vocês poderem continuar acompanhando o curso aqui conosco. Dúvidas também sobre esse dispositivo e a montagem, ou também ideias, deixem aí nos comentários. Vamos trocar de tela então para nós olharmos o código. Gente, aqui estamos então com o código do projeto 11, que não por acaso é chamado de Dó Ré Mi. Tá? E a primeira coisa que nós vimos aqui é justamente esse modo diferente de declarar nossas variáveis. Vocês vão encontrar em alguns outros códigos também, e eu não quero que vocês se assustem com esse padrão aqui, ele funciona também. Tá? Então ele diz basicamente o seguinte, né? Esse define, sustenido define, aí eu chamo o nome da variável que eu quero colocar um valor dentro dela, e simplesmente declaro esse valor aqui. Como vocês podem perceber, não tem nenhum outro sinal ou símbolo, né? Não tem igual, não tem ponto e vírgula.
Então não se assustem quando verem esse tipo aqui de estrutura. Então nós vamos colocar o nosso buzzer no pino 6. E é isso. Só vamos criar uma variável aqui para a gente saber o que nós estamos chamando enquanto estivermos executando o código. É o nosso padrão de sempre. E aqui, antes ainda do void setup, nós vamos criar então o nosso vetor. Que essa é uma das novidades desse código, que vocês estão vendo pela primeira vez essa estrutura. O que é um vetor? Um vetor basicamente é essa abre e fecha colchetes aqui. Eu posso chamar ele por qualquer nome, tá? E ele tem essa estrutura. Eu vou apagar aqui para vocês verem. Ele tem essa estrutura aqui. Então, se eu colocar um valor aqui dentro desses colchetes, é o número de elementos que eu tenho no meu vetor. E os elementos eles são separados por vírgula. Atentem para isso. O Arduino ele entende os pontos nos números, tipo aqui, como se fossem vírgulas. E as vírgulas são usadas para esse tipo de coisa aqui. Então, muito cuidado na hora de fazerem os números de vocês. Então, como não tem nenhum valor aqui, ele vai dar o tamanho desse vetor, dessa lista de objetos. Ele vai dar isso aqui no tamanho que eu preencher. Eu não tenho um padrão fixo. Eu vou deixar aqui na descrição, pessoal, como eu sempre deixo, mais material teórico sobre vetores. Não é o objetivo aqui a gente esmiuçar isso aqui. Não é a coisa mais simples, mas também não é a mais complicada do mundo entender. Basta vocês vejam o seguinte. Toda vez que eu chamar esse vetor melodia, ele vai executar todos esses elementos na sequência como eu escrevi eles aqui. E qual é essa sequência? Olha só, eu disse que dentro desse vetor tem inteiros. Então esses inteiros, por isso que não está declarado aqui. Ó. Eu não sabia que tipo de... Isso aqui podia ser letras, podia ser números, enfim. Mas eu digo que eles são inteiros, já aqui no vetor. Então toda vez que ele lê a palavra dó, ele vai transformar isso aqui, ele sabe que foi 262 e ele vai saber que é um número inteiro. E esses números, eu estou colocando aqui na tela para vocês, uma tabelinha que eu tirei lá do próprio cursinho da Philip Flop, onde esses números aqui são as frequências, e cada uma dessas frequências equivale a uma nota musical. E conforme elas vão subindo de valor, elas também vão trocando de oitava, e os valores intermediários são os sustenidos e os bemóis. Então quem entende de música, ou quiser dar uma pesquisada, vai saber do que eu estou falando. Então, dito isso, ele vai chamar, por exemplo, o número 262 inteiro e vai saber que é um dó. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como é que ele vai traduzir isso então em melodia. Que por enquanto para o Arduino isso aqui é só número, tá? Ele ainda não sabe o que é essas coisas. Ele só diz que é essa sequência que tem que ser executada. Dentro do void setup não tem nada, está vazio. Nós vamos aqui para o loops, onde nós conhecemos o famoso for, laço for, né? E aqui não precisamos colocar palavra nenhuma, nós só queremos um índice. Esse índice é um contador, tá? Que ele vai contar de 0 até 7, 8 posições. E nós temos aqui 8 posições, na verdade. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai entrar nesse laço, começando com 0, a primeira posição, depois 2, a segunda posição, 3 e assim até acabar. Enquanto o índice for menor que 8, ele vai fazendo essa sequência. E cada vez que ele faz isso, ele soma mais um, como nós já sabemos. E aí, por exemplo, posição 2, 3, 4, e cada posição ele vai ler uma dessas variáveis aqui. Então, se eu colocar mais posições do que variáveis, ele pode acabar começando de novo aqui. Se eu colocar mais variáveis do que posições, ele não vai ler todo. Então, esse é um cuidado que vocês têm que ter. Essa parte tem que conversar com essa em quantidades, quando vocês fizerem. E aqui nós vamos apresentar uma função nova que é chamada função Tone. Também está na descrição aí, nas referências, para vocês aprenderem como funciona. Eu vou deixar aqui como curiosidade para vocês, tá? Eu posso colocar mais uma vírgula aqui e inserir mais uma informação. Só que eu não vou colocar essa informação aqui. Ela não é necessária agora também. Eu quero que vocês descubram que informação é essa. Eu quero forçar vocês ali nas referências que eu coloquei na descrição do vídeo, no link, e descubram o que está faltando aqui que pode ser muito útil. E lá vai ter uns exemplos legais de fazer as suas musiquinhas. Tranquilo? Então eu vou fazer o seguinte. A função Tone ela tem 3 configurações. Aqui só tem 2. A primeira delas diz onde é que eu coloco a informação. No caso aqui, eu vou colocar no pino 6, lá no meu buzzer. Podia ser um outro volantezinho, tá? Tem uma maneira diferente de ligar, mas podia ser. E o que eu vou digitar lá? O que eu vou escrever nessa porta, no caso, porta lógica 6?
Eu vou escrever melodia, eu vou escrever o vetor, um elemento do vetor. Qual o elemento, professor? Simples. Digamos que eu comecei aqui, começou a rodar a primeira vez o laço for. O I vale 0. Então, aqui vale 0 também. Qual é a primeira que ele vai tocar? Dó. Tocou Dó, aguardou meio segundo, começa o laço de novo. Afinal, não foi maior ou igual a 8 ainda. O próximo número aqui vai ser 1. Capite? Aí ele vai executar aqui e aqui diz que é o número 1. Então a posição, lembra, não é o valor, é a posição 1 é 0, 1, 2, 3. A posição 1 é o Ré. Então ele vai executar a frequência 294 na porta 6, que nossos ouvidos vão entender como se fosse um Ré por meio segundo. Volta para o laço de novo. Agora estamos na posição 2. A posição 2 é o Mi. E assim, acho que vocês já entenderam que é assim que funciona isso. Quando termina, ele começa tudo de novo. Simples assim. Então espero que vocês tenham entendido essa parte, pessoal, de sequência. Eu chamo a sequência num laço for. Normalmente, quase sempre, você vai usar vetores com laços for, porque é um dos jeitos mais práticos e comuns de você ler o que está aqui dentro. Ele só vai executar. Por exemplo, se eu pedir aqui que ele escrevesse, por exemplo, pode ser aqui dentro do código mesmo. Se eu pedisse para ele escrever digital write, aí eu coloco aqui lá melodia, aí eu coloco aqui apenas a minha posição 7. Por exemplo, não estou dizendo que esse aqui seja o código correto, pode ter outra maneira de chamar ele, mas digamos que eu quisesse escrever só esse Dó, então ele ia fazer isso. Eu vou escrever a posição 7. E se fosse a 5? Aí tu conta aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então imagina, para você chamar todas as posições com esse tipo de estrutura, ia ter que digitar muitas linhas. Então por isso que num laço for é o mais utilizado para fazer a leitura de vetores. Assim, quando você quer ler eles todos de uma vez, né? Então, dúvidas já sabe, deixa nos comentários. Esse aqui é entre nós um dos tópicos talvez mais difíceis visto no curso até agora, mas também não é um bicho de sete cabeças. Mesmo assim, podem ficar dúvidas. Vocês têm total liberdade de perguntar aí. E quem sabe no futuro a gente até não faça algum outro vídeo mais específico, né, trabalhando mais com esse tipo de estrutura. Beleza? Então nós vamos finalizando por aqui. Espero que tenham gostado e que já estejam pensando aí criativamente em como usar esse código. Nós vamos voltar com ele depois, tá, pessoal? Mais adiante aqui no canal. Então aguarde. E é isso, meus amigos. Eu espero que tenham gostado da lição de hoje. Não se esqueçam que na próxima terça e quinta-feira nós vamos ter a lição número 12 e 13 do nosso curso. E então vão estar faltando apenas mais 2 lições para concluirmos essa fase. Alguns assuntos nós não vamos ver, né? Mas não quer dizer que não vão surgir em vídeos no futuro aqui no canal. Então se inscreva, participe, comente o que você gostaria de ver, que tipos de montagem. Esse curso ele é bastante iniciante mesmo. Se esqueceu do like, deixa o like aí para prestigiar. Se não é inscrito, se inscreve. E fique conosco acompanhando esse curso também. Muito obrigado por ficar conosco até aqui. Um grande abraço, galera, e até a próxima.